Olá, amigos, eu sou Donizete Machado e você está no Café dos Vencedores. Quem participa desse café é aquela pessoa que tem uma bênção para contar, um testemunho que alcançou da parte do nosso Deus. E você é o nosso convidado mais do que especial a participar do nosso programa, assistindo. O nosso programa ele vai ao ar de segunda a sábado, às 8h30 na parte da manhã e na parte da tarde, às 15h30. Aos domingos o horário muda, o horário é 8 da manhã. E hoje nós estamos recebendo um convidado um pouco longe, né? O pastor Eric Costa Dias, meu amigo pastor Eric, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, é um prazer poder estar aqui, poder fazer parte dessa programação. Agradeço imensamente o convite e que aquilo que nós estaremos, aquilo que eu estarei depondo aqui, falando, que possa servir aí para fortalecer a fé do ouvinte, do telespectador. Glória a Deus. Pastor Eric, os pais do senhor foram envolvidos com uma crença, né, que buscava entidades. Eu gostaria de perguntar para o senhor o que levou os pais a buscar essas entidades, né, essa religião. Fale sobre isso, por favor, pastor. A história realmente é bem longa, mas o meu pai, ele tinha problemas com bebida, ele tinha envolvimento supostamente também com drogas, minha mãe desconfiava disso, e até com mulheres também. E a minha mãe, nesse período, ela encontrou-se desviada, ela frequentava uma determinada igreja, uma determinada denominação, e ela se desapontou, se decepcionou, olhou para o erro, para a falha humana, e ela então foi procurar refúgio nessa religião, ela foi procurar refúgio na feitiçaria. E foi assim então o envolvimento que minha mãe passou a ter com essa religião, né, com a feitiçaria. E com o passar dos anos, ela também acabou levando meu pai também passou a frequentar essa religião. Eu também estava ali junto, né, no mesmo barco, e foi assim o envolvimento que a minha família teve. Pastor Eric, o senhor, através dos pais, o senhor também acabou frequentando, né, essa crença, essa religião. E eu gostaria de perguntar para o senhor acabou se envolvendo com eles, pastor? Não, graças a Deus eu não cheguei a ter envolvimento. Eu cheguei a frequentar como assistente, como eles chamam, e tomava alguns passes lá com os guias, com os espíritos, né, que se incorporavam lá nas pessoas, inclusive na minha mãe. A minha mãe chegou a ser médium, né, acabei não falando isso. Meu pai começou a se desenvolver, mas também ele não chegou a ser propriamente dito um médium. Mas respondendo a sua pergunta, o meu envolvimento foi só até aí. Agora, eu tinha um desejo grande, posso considerar assim, de me tornar um daqueles que tocam o tambor lá. Então, eu chegava algumas vezes no final de algumas sessões, né? Eu me lembro de uma claramente que eu fui lá na frente, fiquei observando, fiquei olhando, e era o que eu queria, era o que eu desejava. Interessante, né? Respondendo essa pergunta, depois, passado alguns anos, a minha mãe chegou a dizer assim para mim: Eric, eu imaginava que você iria se envolver, né? Pelo que você se tornou, né? Pelo que você é hoje, eu achava que você se tornaria, né? Poderia facilmente se tornar um dos líderes lá dessa religião, né? Como você se tornou um sacerdote, você poderia ter se tornado lá uma pessoa tal como essa, mas o meu envolvimento só foi até aí mesmo. Pastor Eric, como que era o relacionamento em família? Era tranquilo? Tinha dificuldade na vida financeira, na saúde, ou era tudo tranquilo? Fala um pouco para nós sobre isso, por favor, pastor. Antes da nossa conversão, as lembranças que eu tenho, assim, o que me vem à memória, é uma família bastante conturbada, né? Haviam muitas brigas, muitas desavenças. E eu, adolescente, criança também, né? Eu presenciava aquilo tudo, eu ficava com muito medo, me sentia muito apavorado algumas vezes, tinha muita preocupação porque eu não queria ver a família diluída. Então, assim, agressões físicas não chegaram
eu não cheguei a presenciar, não chegou a ver. Minha mãe nunca disse que meu pai chegou a agredir ela, mas agressões verbais, isso havia bastante mesmo, né? E problemas que não só se limitavam a dentro da nossa casa, problemas se expandiam, né? O relacionamento entre a minha mãe e a minha avó, por parte do meu pai, era péssimo, né? Por parte da minha mãe com os meus tios, era ruim também. E, por sua vez, o relacionamento do meu pai com os meus avós, por parte da minha mãe, também era ruim. Problemas financeiros não posso dizer que houve, mas frequentemente minha mãe sempre teve problemas de coluna, meu pai sofria com diabetes, eu cheguei a ter uma doença, né, muito grave, eu cheguei a ter meningite, minha irmã teve, se não me engano foi sarampo, né, salvo engano. Então, assim, nós tínhamos uma vida, uma convivência bastante problemática. Pastor Eric, o senhor aos 4 anos de idade teve uma enfermidade gravíssima, né? Meningite, que por si só deixa muitas sequelas, né? E o senhor não ficou com nenhuma sequela. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor, pastor. Essa época foi uma época, assim, bastante dramática, né? Porque nós não tínhamos Jesus, estávamos perdidos completamente. Bom, eu era uma criança, não tinha noção da gravidade. Meningite é uma doença realmente preocupante, ela tem um nível importante aí de riscos, né? De morte e também de deixar sequelas permanentes. E nessa época, a minha mãe, ela teve uma desavença com uma funcionária pública no setor onde ela trabalhava, e essa senhora era envolvida com feitiçaria. E minha mãe, ela tomou conhecimentos, né, ela teve conhecimento de que houve um trabalho de feitiçaria, e esse trabalho de feitiçaria acabou atingindo a mim. Com 4 anos eu sofri de meningite, eu me lembro que eu tinha muita dor de cabeça, e a minha família era tão supersticiosa que eu me lembro das rodelas de tomate que eram postas na testa, segundo a crença, para extrair, né, a dor de cabeça. E eu fiquei internado. Eu me lembro da minha avó chegando perto do meu leito para me visitar. A minha avó, por parte da minha mãe, depois contou para mim que ela, chorando, ela dizia assim: nunca mais eu vou ouvir a voz dele aqui no quintal, não vou mais ver ele brincando. Então, assim, foi bastante triste esse período, foi dramático, como eu disse. E, no entanto, né, a minha avó, ela já era convertida por parte da minha mãe, e a minha avó intercedia por mim nesse período. E eu acredito, tenho plena certeza, foi a intercessão da minha avó que trouxe o milagre, a provisão de Deus para a minha vida. Pastor Eric, essa senhora que o senhor menciona aí, né, ela depois se tornou cristã também, abandonou a feitiçaria, se tornou cristã. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a conversão dessa senhora, pastor. Olha, Deus é maravilhoso, os planos de Deus são perfeitos, né? Eu me converti, obviamente, me tornei um pregador do Evangelho. Eu era pastor na Grande São Paulo, e teve uma reunião especial que o missionário teve na sede, e eu estava na porta da sede, com roupa social, conversando com a minha mãe, e de repente a minha mãe chama essa senhora, né, e falou: fulana, vem cá, que surpresa encontrá-la aqui. E ela disse assim: minha mãe era chamada de Real no trabalho, Real, sobrenome dela, né? Ô Real, agora eu tô frequentando essa igreja porque, eu vou dizer para você, eu tive uma dor no braço muito forte. E aí eu liguei a televisão uma certa vez de manhã e eu vi o missionário pregando. Eu falei: eu vou assistir esse homem aí. E esse homem, o missionário, ele fez uma oração e eu fiquei boa do braço. Eu vou procurar essa igreja. Eu vim, Real, e eu aceitei Jesus. Olha aí, então, a minha mãe até diz que Deus foi tão bom que até permitiu, entenda, que ela me visse ali como já um homem, né? Aquele que foi atingido pela feitiçaria, curado, restaurado ali diante dos olhos dela. E ela já não está mais com a gente também, essa senhora, ela, como eu disse, se converteu, ela já partiu para a glória e ela foi salva. Então,
toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus, como Deus é maravilhoso, né? Agora chegou aquele momento, né, tão aguardado, aquele momento especial que é o café aqui dos vencedores. Nós vamos participando aqui do nosso café, pastor Eric lá em Roraima, eu estou participando aqui em São Paulo, você aí por todo o Brasil também já vai participando aí do seu café. Enquanto nós vamos participando aqui do nosso Café dos Vencedores, você vai participar aí de um musical abençoadíssimo, voltamos já já. O nosso Salvador. Obrigado, Jesus, vai. Jesus de Nazaré está presente aqui para derramar poder, para derramar unção. Jesus de Nazaré está presente aqui para derramar poder, para derramar unção. Jesus de Nazaré está presente aqui para derramar poder, para derramar unção. Jesus de Nazaré está presente aqui para derramar poder, para derramar unção. Quando ele chega dentro da igreja, todo o povo sente. Enche toda a casa com a sua glória, muda o ambiente. Se tem alguém aqui que ainda não entendeu, vai entender. Onde Jesus está, quem é salvo sente a glória e o poder. Jesus de Nazaré está presente aqui para derramar poder, para derramar unção. Jesus de Nazaré está presente aqui para derramar poder, para derramar unção. Na casa de Zaqueu ele também entrou e trouxe alegria. Ressuscitou a Lázaro lá em Betânia, irmão de Maria. Curou a mulher que há muito tempo sofria de hemorragia. E mesmo no feriado curou o aleijado em plena luz do dia. Jesus de Nazaré está presente aqui para derramar poder, para derramar unção. Jesus de Nazaré está presente aqui para derramar poder, para derramar unção. Na palma da mão para Jesus aí, meu irmão. Ele está presente aí, em uma reunião dessa, ele vai fazer maravilha. Diga, eu creio, Jesus, vai. Em uma reunião estavam todos presentes quando ele chegou. Sem abrir a porta, quando perceberam era o Senhor. E o irmão Tomé, que não acreditava, espantado ficou. Jesus então lhe disse, creia agora, Tomé, porque eu sou. Jesus de Nazaré está presente aqui para derramar poder, para derramar unção. Jesus de Nazaré está presente aqui para derramar poder, para derramar unção. Jesus de Nazaré está presente aqui para derramar poder, para derramar unção. Jesus de Nazaré está presente aqui para derramar poder, para derramar unção. Para Jesus. Glória a Deus, já estamos de volta aqui no nosso Café dos Vencedores. E eu quero convidar você a continuar nos assistindo. O nosso programa ele vai ao ar de segunda a sábado, às 8h30 na parte da manhã e na parte da tarde às 15h30. Aos domingos, o horário é 8 da manhã. E você que tem um testemunho, assim como o pastor Eric, o que impede você a compartilhar esse testemunho conosco? Entre em contato com a nossa produção, 2126-5869. Você vai contar o seu testemunho aqui e com certeza pessoas serão edificadas. O telefone da nossa produção, repetindo para você, 2126-5869. Glória a Deus. Voltando aqui agora com o pastor Eric. Pastor Eric, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, sobre um episódio que aconteceu bem no Natal, né? O senhor gostava muito dessa harmonia do Natal e houve ali uma desavença em família, que o senhor ficou até chateadíssimo com isso, e isso levou o senhor a assistir o Show da Fé. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse episódio e que levou o senhor a conhecer, né, o Show da Fé. Nós sempre tivemos assim uma atmosfera diferente no período do Natal. Então, o Natal, a gente sempre se reuniu na casa de familiares e, enfim, naquele determinado Natal de 1994, a reunião era em nossa casa. E aí estava lá meu pai, minha mãe, minha tia, meus primos, tinham alguns outros tios também. E naquela ocasião, o meu pai teve uma desavença com a minha tia, né? Com essa tia, que me refiro agora, irmã da minha mãe. E a desavença foi assim grave, sabe? Não passou de xingamentos, de ofensas morais,
mas aquilo me deixou assim bem impressionado. E eu sabia que aquela briga era uma briga que tinha uma gravidade, né? Pelo clima, ela foi mais grave do que qualquer outra desavença que pudesse ter ocorrido antes. E aquilo me deixou assim chocado, impressionado. E naquela madrugada, tendo a família saído de casa, nós choramos, né? Eu chorei, a minha mãe se lamentou bastante. Meu quarto ficava em cima da sala, é um sobrado. Eu subi, né? E eu naquela madrugada não dormi. Foi aí que eu assisti o programa. Na época era Igreja da Graça no Seu Lar. Hoje é Show da Fé. Na época era esse o nome, o missionário pregando. E ali eu me identifiquei com a mensagem pregada. E ali o Senhor Jesus começou a fazer a obra, a transformação na minha vida, na vida da minha irmã, que estava comigo na mesma cama naquela ocasião ali. Nós estávamos juntos um com o outro ali. E ali Deus começou a fazer a obra. Glória a Deus. Pastor Érico, o senhor conheceu, né, o Show da Fé no Natal de 94. E o senhor veio para a igreja em outubro de 95. Então houve aí um tempo, né, até o senhor chegar na igreja. Como que foi esse tempo, pastor? Houve um conflito com aquilo que o senhor assistia nas pregações do missionário, com aquilo que até então o senhor conhecia nessa religião. Fala um pouco sobre isso, por favor, pastor. Quase um período de um ano aí, 10 meses, né? Eu fiquei ali assistindo o programa Igreja da Graça no Seu Lar, então o Show da Fé, né, que se tornou o Show da Fé. E a palavra foi me preenchendo, foi me completando. A minha avó já havia me dito a respeito do missionário, para que eu assistisse o programa do missionário, muito antes de tudo isso acontecer. E foi então, a partir desse Natal, que eu me lembrei do que a minha avó tinha dito e fui assistir o missionário. E então a mensagem, ela começou a se abrir para mim. E eu comecei a ver, a conhecer o Evangelho. O que me chamou bastante atenção foi a respeito da determinação. Porque até então nós tínhamos uma fé religiosa. Se Deus quiser, Deus cura. Eu vou ser feliz se Deus quiser. Se Deus quiser, as coisas vão dar certo. Senhor, se for da tua vontade, me faça isso, senão eu me conformo. Nós tínhamos esse tipo de entendimento. Então, quando o missionário começou a falar da determinação, de uma fé positiva, de uma fé que funciona, eu comecei a me identificar com isso. E eu comecei a colocar em prática na minha vida, no meu dia a dia, e as coisas começaram a funcionar, não é? Eu até cheguei para minha mãe um dia e falei: mãe, agora eu aprendi a não orar mais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha mãe ainda estava lá na feitiçaria. Eu falei: agora eu aprendi a orar em nome de Jesus. Eu me lembro, né, ela não era convertida, ela teve uma resistênciazinha. Ela falou assim: esses crentes ensinam que tudo é diferente. Porque ela estava acostumada com outro tipo de ensinamento. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, Deus maravilhoso que opera maravilhas, né? Pastor, durante todo esse processo aí do senhor, né, de conversão, né, assistindo os programas Show da Fé, a família ela foi notando algo diferente no senhor, o comportamento do senhor foi mudando, houve um conflito entre o senhor e a família por causa disso. Fala um pouco sobre isso, por favor, pastor. Fiquei esse período assistindo o programa e a minha avó, que sempre me entusiasmou, ela já era convertida, ela e meu avô, assistiu o programa. Quando eu falei: vó, eu vou procurar essa igreja. Eu vou lá, na época era a Praça Júlio de Mesquita, né, São João 1035. Bem próximo de onde é hoje a sede. Falei: eu vou procurar essa igreja lá. E aí a minha avó falou assim: mas você nunca andou de ônibus sozinho. Com 17 anos, eu nunca tinha andado de ônibus sozinho. Eu falei: mas eu vou. E eu fui. Né? Eu me lembro que foi em outubro, né? Foi um sábado de manhã que o missionário estava ali, né? E a palavra, não lembro qual foi a mensagem, mas enfim, participei de cada momento da reunião, desde a abertura, a mensagem, as orações, e eu saí dali completo, realizado. E isso foi se repetindo. No começo eu só ia aos sábados, depois eu passei a ir aos domingos, depois eu passei a ir às quartas-feiras orar pela minha família. E teve um tempo que eu já ia sábado, domingo, na segunda, na quarta, na sexta. Eu passei vários dias na semana. E eu saía de casa, eu caminhava uma distância de 20 minutos, aí eu pegava o ônibus e eu tinha um trajeto de 50 minutos a 1 hora até chegar na igreja. E aquilo para mim era um motivo de satisfação, de alegria, de prazer. Eu tinha um contentamento em fazer tudo isso. Pastor Érico, como que foi de fato, né, a conversão do senhor? Como que foi deixar essas práticas religiosas
que o senhor frequentou há muito tempo, né? E depois se converter. E os pais, eles aceitaram tranquilamente? Como que foi, pastor? Fala um pouco sobre isso, por favor. Apesar de eu estar lá na feitiçaria, até desejar tocar o tambor lá, como eu já disse no começo, dentro de mim, assim, eu nunca aceitei plenamente que aquele fosse o caminho certo. Ensinavam que aqueles espíritos que se manifestavam ali, que se manifestam ali, são anjos. E eu ficava assim, encucado, né? Porque a minha mãe, ela às vezes tinha ocasiões que ela bebia, tal, tomava lá ela bebia incorporada, né? Eu disse no começo que ela não bebia, mas quando ela estava incorporada em dias de festa, a entidade ali bebia. E ela tomava batida, tal, chegava em casa, ela tinha que vomitar aquilo. Eu ficava pensando assim, como é que um anjo faz isso com a minha mãe? Então eu nunca aceitei essa ideia, nunca concebi essa ideia, né? Esse entendimento. Então dentro de mim eu queria conhecer a verdade, não era a verdade. Eu me lembro que uma vez eu me ajoelhei junto da minha cama, no meu quarto, e eu falei, Senhor, eu estou cansado disso, estou cansado de religiosidade. Eu ia na idolatria, eu ia na feitiçaria, e regularmente eu ia na igreja evangélica também, mas eu não tinha me encontrado. Então eu falei, Senhor, eu quero te encontrar. Então, a partir daí eu tive essa iniciativa, né? Deus foi me conduzindo. Minha mãe, quando eu falei que eu estava indo na igreja, né? Quando eu falei que eu ia para a igreja, ela teve uma resistênciazinha assim, tanto ela como meu pai, né? Com medo de que eu me entregasse à medida que alguns, né, se entregam e começam a fazer coisas acima da fé, acima da palavra, com medo de que eu me tornasse fanático. Essa era a realidade. Então eles tiveram uma resistência, mas isso aí foi quebrado com o passar do tempo. Glória a Deus, esse é o nosso Deus maravilhoso, né? Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora sobre a conversão da família, a conversão dos pais. Demorou muito, foi fácil, foi difícil? Como que foi a conversão dos pais, pastor? Ia no sábado, como eu falei, só repetindo. Eu comecei no domingo, aí sábado, domingo, aí comecei na quarta-feira também. Eu sabia que era quarta-feira da família, eu ia batalhar pela minha família. Eu me lembro uma vez que o pastor entregou um azeite na igreja. Eu cheguei em casa e eu ungi a cartela de cigarros do meu pai. Meu pai nunca me motivou ao vício, pelo contrário, ele bebia, fumava, mas dizia, isso não é bom. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? E uma certa vez eu peguei o azeite, como eu falei, ungi a cartela de cigarro. O meu pai, ele foi, acendeu o cigarro no fogão, deu uma tragada e ele soprou na minha direção. Eu achei aquilo super estranho, porque não era algo que naturalmente meu pai teria feito. Então eu sabia que havia uma batalha espiritual ali eminente. Havia uma luta da luz contra as trevas. Eu sabia que era o demônio que estava no meu pai, na minha família, que estava mostrando, olha, eu estou aqui, mas eu fui lutando, batalhando. É como a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E meu pai, ele se rendeu aos pés do Senhor, né? A minha mãe, ela abandonou a feitiçaria, voltou para o caminho do Senhor, se reencontrou com Cristo. Teve um dia que ela falou assim para mim, Eric, amanhã eu vou na igreja com você, uma sexta-feira à noite. E aí, sábado de manhã ela foi, e depois daquele sábado de manhã, nunca mais ela deixou de ir também. Minha irmã, na época era menor de idade, levou-se um tempo maior, ela tinha 11 anos de idade nessa época. Depois ela foi e se entregou também a Cristo, e glória a Deus, minha família toda foi para a igreja. Glória a Deus, Deus é bom em todo tempo. Pastor Eric, cada pastor que nós entrevistamos aqui, né, tem uma história para contar, de testemunho de conversão e também chamado ministerial. Eu gostaria que o senhor falasse como que foi o chamado do senhor para fazer a obra de Deus. Então, depois que me batizei, foi em janeiro de 96. Eu passava a olhar o meu pastor e me identificar com ele. Eu me espelhava nele, né? Até antes de me batizar. Eu olhava meu pastor no altar, eu pensava assim, eu quero ser como ele. Eu quero ser um pastor. E eu via a unção do meu pastor, né? A unção através da cura, a ministração da palavra, as pessoas que ele conduziam a Deus. E eu me senti atraído por aquela unção. Eu fui atraído ao discipulado. E eu então
comecei a me oferecer a Deus. Me tornei um obreiro, foi em julho de 96 me tornei um obreiro, e a partir daí eu falei, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Aí, naquele mesmo ano de 96, né, eu fui fazer um ponto de pregação, fui pregar numa comunidade, no ponto de pregação, na zona oeste de São Paulo, e lá eu tive a experiência de poder ser usado por Deus para libertar uma pessoa de espíritos malignos, de orar e as pessoas serem curadas. Eu comecei a me identificar, esse fogo foi se acendendo dentro de mim, até que um dia eu lendo a palavra, Deus mostrou para mim claramente, no chamado, dos textos bíblicos, né? No chamado que Deus fez a Mateus, né, o cobrador de impostos. Deixe tudo e me siga. Siga-me, simplesmente Jesus disse isso a Mateus, né? Então, naquela hora, Mateus se levantou da coletoria e foi. Eu senti que eu tinha que deixar todos os sonhos que eu tinha, os propósitos, os projetos que eu tinha, e eu tinha que seguir o ministério que eu estava sentindo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E hoje o pastor Eric, ele segue fazendo a obra do Senhor, cumprindo o ID, né? E hoje ele está lá em Roraima, fazendo a obra de Deus, é o nosso líder do estado de Roraima. E eu gostaria, pastor, que o senhor deixasse um recadinho final para os amigos de casa, por favor. Então, o recado que eu deixo ao pessoal de casa é que não desista da sua família. Tá? Eu vim de uma família que estava conturbada. E quando eu encontrei Jesus, eu tive um entendimento. Meu pastor me ensinou que o manto da salvação se estendia sobre a minha família também. Baseado em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então seja você a única pessoa convertida da sua família. Busque pelo seu lar. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus irmãos, dos seus filhos, dos seus pais. Seja como for. Persevere na luta pela sua família. A luta é espiritual e a vitória é certa para aqueles que confiam no Senhor. E eu quero deixar, portanto, esse recado. Não desista jamais. E também deixar as mídias sociais aí que a gente se utiliza hoje para divulgar a palavra de Deus. Eu tenho o Facebook, a página no Facebook é Pastor Eric Costa Dias, sem o K, só C, né? Muitos escrevem o Eric com o K, não, é só o C. Pastor Eric Costa Dias, simples. E também o meu canal no YouTube, que é Pastor Eric Costa Dias. Tem vídeos ali de mensagens, tem cultos, reuniões que são exibidas ali e podem servir para ajudar bastante aí os amigos telespectadores. Agradeço bastante a oportunidade de poder ter estado aqui, foi um prazer, foi uma satisfação e que essa minha participação possa ter sido uma bênção, né? um ponto uma fonte de bênção para o amigo telespectador. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus, Deus é bom demais, né? Eu quero agradecer muito o senhor, pastor Eric, Deus abençoe o senhor e a família, e um abraço aí, né, para todos os irmãos de Roraima. E você que está nos assistindo, se você quiser saber um pouco mais sobre a Igreja da Graça, onde tem uma mais próxima da sua casa, entre em contato com a nossa central de endereço, 2126-5893 ou 2126-5894. Se você quiser saber um pouco sobre o pastor Donizete, é só você me seguir nas redes sociais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e eu espero você no próximo Café dos Vencedores. Ele entra com provisão. Ele é a minha luz em meio à escuridão. Ele é Jesus, o autor da salvação.